Existe um tipo de dor que não se apaga com o tempo. Uma dor tão profunda que reescreve quem você é. Que transforma sobreviventes em algo além da vítima, além do perdão, além da justiça convencional. Esta é a história de 50 homens e mulheres que atravessaram o inferno na Terra e decidiram que a única resposta possível era uma vingança na mesma escala do horror que sofreram. Uma vingança tão ambiciosa, tão fria, tão meticulosamente planejada que poderia ter mudado o curso da história do pós-guerra. Eles chamaram isso de Nakam. Vingança. Abril de 1945. A Europa está em chamas. As tropas aliadas avançam pelo coração da Alemanha nazista, e a cada quilômetro percorrido, a cada cidade libertada, o mundo descobre uma verdade que desafia a compreensão humana. Campos de concentração. Câmaras de gás. Fornos crematórios. Pilhas de corpos que se estendem até onde a vista alcança. 6 milhões de judeus exterminados. Famílias inteiras apagadas da existência. Crianças jogadas vivas em chamas. Idosos forçados a cavar suas próprias sepulturas antes de serem fuzilados e empurrados para dentro delas. A máquina de morte nazista funcionou com eficiência industrial, transformando seres humanos em cinzas e números. Entre os sobreviventes que emergem desses campos, esqueléticos, doentes, traumatizados além de qualquer medida, há aqueles que carregam algo além da dor. Algo que queima mais forte que o desejo de reconstruir suas vidas. É uma sede por justiça que não pode ser saciada por tribunais ou julgamentos. Porque como você julga o inimaginável? Como você pesa na balança da lei convencional um crime que exterminou um terço de todo um povo? Como você pune adequadamente aqueles que transformaram o assassinato em burocracia, que sistematizaram o genocídio, que fizeram do horror sua rotina diária? Para um grupo específico de sobreviventes, a resposta é clara e terrível. Olho por olho. Sangue por sangue. Morte por morte. Mas não apenas alguns. Não apenas os líderes. Não apenas os comandantes dos campos. Todos. Todo o povo alemão que permitiu, que participou, que se beneficiou, que virou as costas enquanto a fumaça dos crematórios subia para o céu. Essa é a essência do Nakam. Vingança total. O arquiteto dessa vingança é um homem chamado Abba Kovner. Poeta, combatente, líder partidário. Durante a guerra, ele comandou resistência judaica no gueto de Vilna. Ele viu sua família ser exterminada. Viu amigos serem arrastados para a morte. Lutou nas florestas contra as forças nazistas, sabendo que cada dia poderia ser o último. Mas sobreviveu. E agora, na primavera de 1945, enquanto a Alemanha se rende e o mundo celebra a vitória, Abba Kovner não sente alegria. Ele sente apenas um vazio imenso onde deveria estar a justiça. Porque ele vê o que está acontecendo. Vê soldados alemães se rendendo ordenadamente, sendo tratados de acordo com as convenções de Genebra. Vê civis alemães voltando para suas casas bombardeadas, lamentando suas perdas, reclamando da escassez de comida. Vê o mundo começando a falar em reconstrução, em reconciliação, em virar a página. E ele pensa nos milhões que não podem virar página alguma porque foram transformados em fumaça. Pensa nas crianças que nunca crescerão. Nas mães que nunca mais abraçarão seus filhos. Nos pais que viram suas famílias serem destruídas diante de seus olhos. Não. Isso não pode ficar assim. A Alemanha não pode simplesmente perder uma guerra e seguir em frente. Tem que haver consequências na mesma escala do crime. E se o mundo não vai impor essas consequências, então os próprios sobreviventes farão isso. Kovner começa a reunir pessoas. Não qualquer pessoa. Ele procura aqueles que perderam tudo. Aqueles cujos olhos carregam a mesma chama fria que os dele. Aqueles que entendem que algumas coisas não podem ser perdoadas, não podem ser esquecidas, não podem ser deixadas sem resposta. Ele encontra aproximadamente 50 almas assim. Ex-combatentes partidários. Sobreviventes de campos de concentração. Pessoas que deveriam estar mortas mas que, por algum acaso cruel do destino, ainda respiram. Eles se encontram em segredo. Em porões. Em apartamentos abandonados. Em florestas onde antes combateram os nazistas. E Kovner apresenta seu plano.
Um plano tão audacioso, tão terrível, que mesmo entre aqueles endurecidos pelo horror, causa um silêncio pesado. Ele quer matar 6 milhões de alemães. Um para cada judeu assassinado. Um para equilibrar a balança. Um para fazer o mundo entender que o genocídio tem consequências absolutas. A lógica é brutal em sua simplicidade. Os nazistas usaram veneno. Zyklon B nas câmaras de gás. Então o veneno será a arma da vingança. Mas não um assassinato de cada vez. Não execuções individuais. Não justiça seletiva. Algo massivo. Algo industrial. Algo que reflita a natureza sistemática do próprio Holocausto. O plano inicial é ambicioso ao extremo. Envenenar o abastecimento de água de cidades alemãs. Hamburgo, Munique, Nuremberg, Frankfurt, Berlim. Adicionar arsênico suficiente para matar milhões. Fazer com que mães alemãs envenenem seus próprios filhos ao dar-lhes água. Fazer com que famílias inteiras morram em suas casas, se contorcendo na mesma agonia que as famílias judaicas sentiram nas câmaras de gás. Mas há um problema. Um problema prático, não moral. Porque para esses homens e mulheres, a moralidade já foi tão distorcida pelo que viveram que envenenar civis não parece moralmente problemático. Parece justo. O problema é técnico. Como obter veneno suficiente? Como infiltrar sistemas de água fortemente vigiados pelas forças de ocupação aliadas? Como executar algo dessa magnitude sem ser descoberto? É aí que entra Itzhak Hatchner, um sobrevivente com conhecimento em química e engenharia. Ele é encarregado de descobrir exatamente como transformar esse sonho sombrio em realidade. E ele trabalha nisso com a mesma dedicação que um cientista trabalharia em qualquer projeto importante. Porque para ele, isso é importante. É o trabalho mais importante de sua vida. É dar sentido à sobrevivência. É fazer com que aqueles que morreram não tenham morrido em vão. Enquanto isso, Kovner viaja. Ele precisa de recursos. Precisa de apoio. Precisa de veneno. E ele sabe onde conseguir tudo isso. Na Palestina, onde comunidades judaicas estão se organizando, onde há pessoas com conexões, com recursos, com a vontade de apoiar qualquer coisa que represente resistência judaica. Kovner embarca para a Palestina em meados de 1945. Ele se reúne com líderes da comunidade judaica. Apresenta seu plano. E encontra uma recepção mista. Alguns ficam horrorizados. Alguns veem isso como uma loucura que apenas trará mais tragédia ao povo judeu. Mas outros entendem. Outros sentem a mesma sede por justiça absoluta. Ele não consegue apoio oficial. Não consegue que as organizações judaicas estabelecidas se comprometam abertamente. Mas consegue algo talvez mais valioso. Consegue contatos. Consegue recursos financeiros de indivíduos que doam anonimamente. E consegue, finalmente, o elemento crucial. Veneno. Quantidades massivas de arsênico, fornecidas por fontes que preferem permanecer para sempre na sombra. Com o veneno escondido em latas de tinta, Kovner embarca de volta para a Europa. Mas o destino, ou talvez a história, tem outros planos. Antes que o navio atraque, autoridades britânicas, agindo com base em inteligência que nunca foi totalmente esclarecida, prendem Kovner. Revistam sua bagagem. Encontram o veneno. Ele é interrogado. Pressionado. Mas Kovner não fala. Não revela nomes. Não entrega seus companheiros. E eventualmente, sem provas suficientes para um julgamento que revelaria publicamente um escândalo internacional, ele é solto. Mas o veneno? O veneno desaparece. Confiscado. Destruído. O plano de envenenar o abastecimento de água das cidades alemãs morre ali. Qualquer outra pessoa teria desistido. Teria visto isso como um sinal. Como o universo dizendo que não, que esse não é o caminho. Mas o grupo Nakon não desiste. Eles simplesmente mudam de estratégia. Se não podem matar milhões, matarão milhares. Se não podem atingir toda a população alemã, atingirão aqueles mais diretamente responsáveis. Os membros da SS e os guardas dos campos. Os assassinos uniformizados que executaram ordens sem hesitar. E eles sabem exatamente onde encontrá-los.
em Nuremberg. No campo de prisioneiros de guerra de Langwasser, onde mais de 12.000 ex-membros da SS estão detidos, aguardando julgamento ou libertação. 12.000 homens que vestiram um uniforme negro, que juraram lealdade a Hitler, que participaram da máquina de morte nazista. O novo plano é mais modesto em escala, mas talvez mais factível. Envenenar o pão fornecido aos prisioneiros SS, não a água da cidade, mas a comida de um único campo. Não milhões, mas milhares. Ainda assim, uma declaração poderosa. Ainda assim, uma vingança que ecoaria pela história. Para executar isso, eles precisam de infiltração. Precisam de alguém dentro da operação que fornece pães ao campo. E é aí que a operação se torna verdadeiramente engenhosa. Membros do NACOM conseguem empregos na padaria Konsumgenossenschaftspakei, a padaria que produz pães para o campo de Langwasser. Eles trabalham ao lado de alemães comuns. Mantêm suas histórias de cobertura. Agem normalmente. Esperam. Ari Distel, Yeda Maimon, Vilek Nahari. Nomes que poucos conhecem, mas que carregaram sobre seus ombros a execução de uma das vinganças mais ousadas da história moderna. Eles trabalham na padaria por semanas, aprendendo as rotinas, mapeando os horários, descobrindo exatamente quando e como os pães são assados, empacotados e enviados ao campo. E então, na noite de 13 de abril de 1946, quase exatamente um ano após o fim da guerra, eles agem. A padaria está vazia, exceto por eles. Turnos foram meticulosamente planejados. Guardas foram evitados. E eles têm em mãos o arsênico. Não tanto quanto Kovner trouxe da Palestina, mas suficiente. Suficiente para o que precisam fazer. Cerca de 3.000 pães destinados ao campo de Langwasser. 3.000 pães que serão o café da manhã dos prisioneiros SS no dia seguinte. Eles trabalham metódica e silenciosamente. Usando pincéis, espalham uma solução de arsênico na parte inferior de cada pão. Não muito, porque arsênico demais deixa um gosto amargo que seria notado imediatamente. Mas o suficiente. O suficiente para adoecer gravemente. O suficiente para matar. A tensão é insuportável. Cada ruído externo os faz congelar. Cada minuto que passa aumenta o risco de serem descobertos. Mas eles continuam. Pão após pão. Pincelada após pincelada. Veneno após veneno. E quando terminam, os pães envenenados são cuidadosamente devolvidos às suas caixas, marcados discretamente para que não sejam confundidos com pães normais, e preparados para a entrega. Na manhã seguinte, os pães chegam ao campo de Langwasser. São distribuídos aos prisioneiros SS, homens que um ano antes usavam uniformes negros e empunhavam armas. Homens que guardavam campos de concentração. Que selecionavam quem viveria e quem morreria. Que faziam cumprir as ordens de extermínio. Agora, eles pegam seus pães. Mordem. Mastigam. Engolem. E então, horas depois, o inferno se instala no campo. Homens começam a vomitar violentamente. Dores abdominais intensas dobram prisioneiros ao meio. Diarreia. Convulsões. Febre. Confusão. O campo entra em pânico. Médicos militares são chamados às pressas. Hospitais de campanha são montados. Ambulâncias vão e vêm freneticamente. Os números exatos são até hoje debatidos. Registros oficiais falam em mais de 2.000 homens afetados. Alguns relatos mencionam números ainda maiores. Quanto às mortes, aqui a história se torna nebulosa. Fontes americanas da época reportam nenhuma morte, apenas doenças graves. Mas há inconsistências. Há silêncios estranhos. Há relatos de membros do NACOM que afirmam centenas de mortes. Há suspeitas de que as autoridades de ocupação, envergonhadas por terem permitido tal brecha de segurança, minimizaram o número real de fatalidades. A verdade? Provavelmente nunca saberemos com certeza. Mas o que sabemos é que o envenenamento aconteceu. Que milhares de ex-membros da SS foram envenenados. Que uma operação de vingança meticulosamente planejada foi executada com sucesso contra aqueles que participaram do genocídio. E os executores? Eles desaparecem.
Saem da Alemanha antes que a investigação completa possa identificá-los. Dispersam-se. Alguns vão para a Palestina, onde participarão da fundação de Israel. Outros desaparecem em outras partes do mundo. Eles nunca são julgados. Nunca são oficialmente identificados. Vivem suas vidas sob novos nomes, carregando o segredo do que fizeram. Abba Kovner, o arquiteto do Nakam, eventualmente se estabelece em Israel. Torna-se poeta reconhecido. Escreve sobre a guerra, sobre a sobrevivência, sobre a resistência. Mas sobre Nakam? Ele fala pouco. Apenas décadas depois, em entrevistas raras, ele confirma a existência do grupo e seu envolvimento. Mas os detalhes? Os nomes? As especificidades da operação? Muitos levou para o túmulo quando morreu em 1987. Por que não foram mais longe? Por que pararam depois de Langwasser? As razões são complexas. Parcialmente porque a prisão de Kovner dispersou recursos cruciais. Parcialmente porque a crescente presença de forças de ocupação aliadas tornava operações adicionais extremamente arriscadas. Mas talvez, também, porque alguns membros começaram a questionar. Não a justiça da vingança em si, mas a escala. Não a necessidade de punir, mas o método de punição indiscriminada. Porque aqui reside a tensão moral que torna Nakam tão complexo, tão perturbador, tão filosoficamente desafiador. Eles eram vítimas do maior genocídio da história moderna. Sofreram horrores inimagináveis. Perderam tudo e todos que amavam. Sua sede por justiça era absolutamente compreensível. Mas a resposta que planejaram? Envenenar milhões de civis? Incluindo crianças? Incluindo aqueles que talvez se opusessem ao nazismo mas viviam sob um regime totalitário? Não há resposta fácil. Não há conclusão moral simples. É tentador dizer que violência gera violência, que vingança não traz paz, que responder ao genocídio com genocídio apenas perpetua o ciclo. Mas essa é a visão de quem não esteve lá. De quem não viu suas famílias serem exterminadas. De quem não passou anos em campos de concentração. De quem não sobreviveu apenas para descobrir que todos que amava estavam mortos. Para os membros do Nakam, a moralidade convencional havia sido destruída nas câmaras de gás. A ideia de que você responde ao mal supremo com processos legais e sentenças de prisão parecia absurda. Os nazistas sistematizaram o assassinato. Transformaram o genocídio em política de Estado. E após a guerra, muitos fugiriam. Muitos nunca seriam julgados. Muitos viveriam vidas normais, morreriam de velhice, cercados por suas famílias, enquanto suas vítimas judias foram negadas até mesmo isso. O plano de envenenar cidades inteiras nunca foi executado. Talvez felizmente. Talvez tragicamente, dependendo de sua perspectiva. O que foi executado, o envenenamento em Langwasser, visou especificamente membros da SS não civis aleatórios. Não crianças. Homens que voluntariamente se juntaram à organização responsável por administrar os campos de concentração. Homens que usaram a caveira em seus uniformes. Homens cujas mãos estavam manchadas de sangue. Mesmo assim, a operação levanta questões. Todos aqueles prisioneiros SS eram igualmente culpados? Todos haviam cometido atrocidades? Todos mereciam morrer envenenados? Ou havia entre eles aqueles que foram coagidos, que desertaram, que secretamente ajudaram prisioneiros? O Nakam não fez essas distinções. Para eles, vestir o uniforme da SS era culpa suficiente. E talvez tivessem razão. Talvez quando você se junta voluntariamente a uma organização cujo propósito explícito é terror e extermínio, você perde o direito a nuances. Talvez a culpa coletiva exista quando o crime é coletivo. Talvez o genocídio demande respostas que transcendem a justiça individual. Ou talvez não. Talvez mesmo no pior horror, mesmo na vingança mais justificada, devamos manter alguma humanidade. Alguma distinção entre justiça e vingança pura. Alguma linha que não cruzamos para não nos tornarmos aquilo que odiamos. O legado do Nakam é essa ambiguidade. Eles não são heróis simples. Não são vilões óbvios. São seres humanos empurrados além de todos os limites humanos,
respondendo a um mal sem precedentes de uma forma que desafia nossa capacidade de julgar. Alguns historiadores os veem como extremistas perigosos cujas ações poderiam ter desencadeado violência ainda maior contra judeus sobreviventes. Outros os veem como guerreiros justos que fizeram o que o mundo não teve coragem de fazer. A maioria, provavelmente, os vê como ambos. Como vítimas transformadas em vingadores. Como sobreviventes que carregaram suas cicatrizes de uma forma que o mundo prefere não pensar. Por que Nahum nos força a confrontar questões que preferimos evitar? O que devemos aos mortos? Quanto da justiça convencional sobrevive quando os crimes transcendem toda convenção? Existe vingança justificada? Existe um ponto onde a vítima se torna perpetradora, ou o trauma do Holocausto cria uma categoria moral diferente? Décadas após os eventos, quando os sobreviventes do Nahum finalmente começaram a falar, suas palavras carregavam pouco arrependimento. Eles não pediam desculpas. Não diziam que estavam errados. Diziam, simplesmente, que fizeram o que sentiram que precisava ser feito. Que a história julgaria, mas que eles viveram segundo sua própria verdade. Que o mundo nunca entenderia porque o mundo não passou pelo que eles passaram. E talvez seja essa a verdade final do Nahum. Não que sua vingança foi certa ou errada, mas que ela foi humana. Terrivelmente, complexamente, problematicamente humana. Pessoas quebradas tentando juntar seus pedaços. Sobreviventes tentando dar significado a um sofrimento sem significado. Vítimas recusando-se a permanecer apenas vítimas. A Operação Nahum terminou em abril de 1946. Mas sua sombra se estende até hoje. Cada discussão sobre justiça transitória, sobre como sociedades lidam com genocídio, sobre os limites da punição e do perdão, carrega ecos do Nahum. Cada debate sobre reparações, sobre memória, sobre como oramos os mortos enquanto construímos o futuro, toca nas mesmas feridas que o Nahum tentou curar com veneno. Eles não conseguiram matar 6 milhões de alemães. Não conseguiram equilibrar a balança da maneira que imaginavam. Mas deixaram uma marca. Provaram que as vítimas do Holocausto não eram apenas cordeiros levados ao matadouro. Que alguns morderam de volta. Que resistência tomou muitas formas, algumas delas sombrias demais para conforto moral fácil. E no final, talvez seja isso que o Nahum representa. Não uma resposta sobre o que é certo, mas uma pergunta sobre o que fazemos quando tudo que é certo foi destruído. Uma lembrança de que sobreviver ao pior que a humanidade pode fazer não torna você santo. Apenas torna você sobrevivente. E sobreviventes carregam cicatrizes que nenhuma justiça pode curar completamente. 50 pessoas. Um plano impossível. Uma execução parcial. Milhares envenenados. Talvez centenas de mortos. E uma questão que permanece sem resposta. Foi justiça? Foi vingança? Foi loucura nascida do trauma? Ou foi simplesmente o que acontece quando você empurra seres humanos além de todos os limites da humanidade e então espera que eles se comportem de acordo com regras que foram rasgadas em pedaços? O Nahum planejou vingança. Executa vingança. E desapareceu nas sombras da história, deixando apenas fragmentos de memórias, documentos dispersos, e a perturbadora pergunta sobre o que nós, que nunca passamos pelo que eles passaram, temos o direito de julgar.